Salve, galera, boa tarde. Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui um pouco sobre essas atualizações, né, envolvendo o Botafogo. Uma boa, uma ruim, várias preocupantes, né? E a gente troca essa ideia, lembrando que é véspera, né, de jogo do Botafogo. O Botafogo entra em campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bangu, pelo Campeonato Carioca, perdão, contra a equipe do Bangu. E aí na quarta que vem, né, na quinta que vem, o Botafogo vai encarar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai intercalar Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, Fluminense, Campeonato Carioca, Grêmio, Campeonato Brasileiro. Aí depois tem Vasco, Campeonato Carioca. Aí tem Fluminense pelo Brasileiro. Aí depois, na quarta-feira de cinzas, começa a caminhada do Botafogo na pré-Libertadores contra o Nacional de Potosí, lá na Bolívia. Nós estaremos lá. Nesse sábado, no estádio Newton Santos, eu não vou poder me fazer presente, porque eu vou estar em outro estado, né? Mais tarde eu conto aí, cara, pra vocês saberem da minha saga aí, dessas viagens malucas que já acontecem. Vocês me sigam nas outras redes sociais, que elas são ali, né? Além do Botafogo, elas abrangem futebol, esporte e até entretenimento off-esporte, tá legal? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, né, a gente começa com uma notícia sobre a questão do Barbosa, tá? Eu falei vagamente, né, no meu último vídeo sobre a situação do zagueiro do Botafogo, né, que era a seguinte. Vocês se lembram, né, nos últimos dias que eu falei sobre a situação do Joaquim Correa e como que contratos como o dele, né, como de outros jogadores, além de responsáveis da parte financeira, da oxigenação financeira do Botafogo, também gerava uma rusga para atletas que já estavam no Botafogo e já tinham feito história no Botafogo. Você pensa, pô, eu joguei pra caralho, fui campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhei do PSG. Aí eu olho, tem um cara que não fez nada e ganha o dobro que eu, né? Um cara que a cada 4 partidas o cara não joga, o cara não corre, né? Ele vai olhar e se sentir no direito de pedir mais. Isso acontece em todo clube, ok, né? Mas assim, o Barbosa, num primeiro momento, né, numa primeira pedida para renovar, ele deu uma aloprada, né? Ele pediu um valor que é absolutamente inviável, né, para um zagueiro ganhar, que seria o maior salário do elenco, né? Isso, assim, lógico que todo mundo merece ganhar mais quando você constrói a sua história. O Barbosa tinha ali um contrato quando ele chegou no clube, ele estava livre no mercado, ele veio do Independente Del Valle, né? Livre no mercado, né? E, cara, beleza, né? Que ele demonstrou ali sua qualidade, titular absoluto, campeão brasileiro, campeão da América. Mas uma coisa não pode fazer você extrapolar um limite, né? E aí fica fácil, pô, joga pra galera. Ah, eu quero renovar. Por mim é só colocar o papel aqui, eu assino agora e fico não sei quantos anos no clube. E aí a galera fica, porra, o Botafogo, como é que tá? Vai renovar? Tem que ver os valores. E agora parece que Botafogo e Barbosa se entenderam relacionados a esses valores que estão mais condizentes com a realidade. Tá certo? E falta também o Botafogo tentar acertar a renovação do Alex Telles. Tá certo? A grande questão é a credibilidade passada pelo Botafogo, né? Acho que o Botafogo ele vai ter mais dificuldade, sim, na hora de renovar com alguns atletas por isso, né? Quando você vê essa instabilidade. Odiei, por exemplo, a maneira que o Marlon Freitas saiu do Botafogo. Detestei, né? Saiu mal, saiu pela porta dos fundos, não se despediu corretamente, chegou no Palmeiras falando gracinha, né? Mas isso não anula o fato de que ele pode ter olhado pro projeto e falado, caralho, irmão, isso aqui tá esquisito, né? Aí eu não consigo tirar a razão desse cara, tá certo? E temos a situação envolvendo o Danilo, né? Quando a gente fala sobre a questão dos empresários, né? Que eles relutam ao colocar os jogadores no Botafogo porque eles não recebem, né? Agora a gente tem essa questão com os próprios jogadores que estão na SAF tendo atrasos. E aí, meu irmão, volto a repetir, vou falar aquilo que eu falei no meu último vídeo, que eu vou complementar com isso. Não foi para isso que o Botafogo virou SAF. Sai essa notícia confirmada pelo Globo Esporte de que o Danilo estava com direitos atrasados, né, direitos de imagem atrasados, em quase 3 meses. Obviamente que o jogador se sente no direito de falar, porra, meu irmão, tá atrasado, a situação tá complicada, o dono do clube sequer pisa no Brasil. Porra, né? Eu tenho que buscar um rumo pra minha carreira. Botafogo, né, nessa pressão de, pô, a gente não pode perder o Danilo na justiça, foi lá, quitou,
as questões. E ainda tem gente dentro do Botafogo, alguns atletas, que estão pendentes em relação a direitos de imagem, tá? Ou seja, a situação já começa a ficar muito preocupante, gente. É como eu falei, reforços, beleza. O Botafogo, eu acho que ele tem um bom time, tá? Nada demais para disputar título brasileiro, não sei o que, mas eu acho que o Botafogo tem um bom time e um treinador que pode fazer esse time encaixar, beleza? Começa a atrasar pagamento, começa a atrasar coisa, os problemas extracampo começam a se entranhar e virar poças dentro do clube, dentro do campo bola, aí dá merda, né? O exemplo mais recente é do Atlético Mineiro no passado. O Atlético Mineiro tem um bom time, o Atlético Mineiro tem um bom treinador, o Atlético Mineiro tem jogadores, né, com potencial de serem protagonistas, mas estava ali atrasando o salário, atrasando pagamentos, pendências, tudo mais. Os jogadores fizeram greve, não concentraram. E a gente viu um Atlético, né, que beleza, chegou numa final de Copa Sul-Americana, mas quase foi rebaixado. O Atlético Mineiro ficou em quê? Em 13º, 14º no Campeonato Brasileiro. Você pega a folha salarial e o que esse time do Atlético Mineiro pode produzir, porra, ficar em 14º, 13º, né, é muito aquém. O Atlético Mineiro tem um time que é do nível para ficar em 5º, em 6º lugar, pelo menos, né? E esse é o meu receio quanto ao Botafogo esse ano. O Botafogo ter um time com potencial para ficar em 6º lugar, né? E aí o Botafogo fica em 15º, por essas questões que vão atrapalhando, que vão extrapolando o limite do aceitável. E repito, o limite do aceitável dentro de uma realidade de SAF, gente. E aí quando eu falo, o que eu tô falando aqui já há meses, né? Meses. Existe uma galera, né? Existe o 8 e o 80. Eu leio aqui metade dos comentários. Metade não, né, cara? Eu acho que tem muito mais galera que me acompanha, sabe do meu trabalho, da minha idoneidade, né? Mas tem uma galera que... uma ala que fala de... vocês apoiam não sei quem. E aí é curioso, né? Porque uma vez eu entrei em contato com um cara que comentou, né, isso. Mano, porque vocês... Quando é que vocês vão começar a falar sobre o Texas? Eu falei, meu irmão... ou você tá com algum problema mental, desculpa, ou, sei lá, você não me assiste, né? Aí mandei os links de 5 vídeos em que eu falo tudo que ele tava listando ali. Ele, pô, é mesmo, cara? Porra. É porque fulano não fala? Eu falei, pô, meu irmão, mas você me desculpa, se fulano que você assiste não fala, que caralho eu tenho a ver com isso? Eu fico curioso com essa parada de mídia do Botafogo. Meu irmão, não tem mídia do Botafogo, irmão. Eu sou eu. Fulano é fulano, ciclano é ciclano, Beltrano é Beltrano. E, meu irmão, o que os outros falam não tem nada a ver, mano. Né? Eu sou eu. E eu aqui, Brownie, respondo por mim. Né? Então, sei lá, irmão. Eu acho que a galera pega todo mundo, coloca no mesmo pacote e foda-se o que as pessoas falaram diferente. Mas aí tem outro lado que quando a gente começa a falar sobre o que é certo de ser falado, para falar sobre o que é justo de ser falado, a gente tem que ler isso aqui. Né? Que coloca o teu dinheiro. Meu irmão, ninguém obrigou o John Textor a comprar o clube, não, cara. John Textor, ele comprou o clube, assinou um documento, assinou um papel, se prontificando a fazer aportes financeiros no clube, tornar o clube rentável e acabar com o passivo do clube. Pagar as dívidas. Isso não fui eu que arquei com esse compromisso. Não fui eu que... Não fomos nós, botafoguenses, que condenamos o Textor a arcar com esse compromisso. Ele assinou porque ele quis, irmão. Então, se ele não tá cumprindo com essas obrigações, a culpa é dele, porra. Inclusive, a gente vai ter uma caminhada com protestos, né, com faixas, né, que é importante pra caralho, né, que tá sendo aí protagonizada pela Fúria Jovem do Botafogo, pela TJB, pela Fogoró, pela Botachope, pela Loucos, pela Folgada. Se eu estiver esquecendo de alguma outra torcida, eu peço desculpas aqui, né, mas a gente coloca aqui pra vocês darem uma olhada até a imagem, né, essa caminhada, o horário que ela vai começar, vou colocar aqui em algum lugar aqui da tela, beleza? O muro da sede do estádio Newton Santos, do Espaço Lonier, do CT do Botafogo lá em Vargem Pequena, amanheceu pichado e, cara, isso tem que começar a acontecer. Eu acho que a galera que tá dentro do Botafogo tem que começar a perceber, meu irmão, ninguém tá dormindo mais, quer dizer, quase ninguém, né? Porque quando a gente lê esse tipo de comentário que eu acabei de colocar aqui, fica percebendo que tem gente que ainda tá em negação, né? Como se você reclamar do óbvio que tem que ser feito, do básico, é você querer o Montenegro de volta. Não tem nada, uma merda a ver com a outra, cara. Volto a repetir, se você me acompanha aqui pelo menos desde 2022, que foi quando começou a SAF, tá? Eu tomei muita porrada no ano de 2022, porque eu falava sobre um processo, né? O Botafogo, ele oscilava, né? O trabalho do Luiz Castro, de quem eu também não era fã, tá? Tinha ali seus percalços, a gente tinha coisas que a gente concordava, que a gente discordava, né? A gente tinha ali
contratações que funcionavam e contratações que não funcionavam. Tivemos um time que terminou o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, em 9º ou em 10º, agora não me lembro, acho que foi 11º. O Botafogo terminou em 10º ou 11º lugar na tabela de classificação em 2022. Foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final, tá certo? E foi isso, né? O Botafogo vinha da Série B e não disputou nenhuma competição internacional. Além de ter feito ali um Carioca que chegou na semifinal. E o Carioca, tanto faz. E eu falava, gente, o Botafogo está demonstrando renegociar e pagar dívidas, tá? O Botafogo estava demonstrando um orçamento limitado, mas que com criatividade já demonstrava uma melhora no clube. Então, assim, irmão, a questão não é aspecto desportivo. Quando eu reclamo das coisas aqui hoje, né, e aí a galera ficava lá em 2022, completando pra não me perder. Ah, Brown, você tem que falar que o time tá uma merda, você não pode concordar com essa porra, a gente virou SAF pra ser campeão. Eu falo, meu irmão, a gente não virou SAF pra ser campeão no primeiro ano. A gente virou SAF por um processo para daqui 2, 3 anos a gente estar competindo, e foi o que aconteceu. Em 2024 a gente estava com um puta time e foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tá certo? Só que com essa parceria Lyon-Botafogo, com a maneira que o John Textor parece ter dado um passo maior que a própria perna, e com todo esse imbróglio que agora virou uma bola de neve absurda, não tá saudável, irmão. Então assim, vamos dizer, cara, numa cagada que eu não acho que vai acontecer, vamos dizer que o time do Botafogo encaixa, o Botafogo consegue manter salários em dia, esse técnico faz o trabalho da vida dele e o Botafogo bate campeão da Copa do Brasil. Só que devendo pra caralho, aumentando o passivo e tudo mais, isso não anula as coisas. Não anula as coisas, sabe? O que está acontecendo não pode acontecer. E eu não tô falando sobre não competir. Eu não tô falando sobre não ter um time do nível do Flamengo. Eu não tô falando sobre não ter um time do nível do Palmeiras. Eu não tô falando sobre não ficar em primeiro ou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Sobre não ir pra final da Libertadores. Eu estou falando sobre o básico. O básico. Quando você vira SAF, qual é o seu objetivo? Além, claro, né, de você ficar forte, competir, tentar ser campeão, reacender a esperança. Óbvio, né? Mas agora, se em 5 anos, mesmo sem título, o Botafogo estiver pagando dívidas, o Botafogo estiver com tudo em dia, o Botafogo estiver contratando com responsabilidade e criatividade, tá certo? E demonstrando uma melhora do seu profissionalismo a macro 360, irmão, valeu. Ficamos 30 anos sem ganhar porra nenhuma, só crescendo dívida, né? Eu vou até revelar um exemplo aqui do que tá acontecendo com o Vasco, né? O Vasco, o Pedrinho, né, presidente do Vasco, uma vez me ligou, a gente se conhece pessoalmente, né, e ele me ligou pra trocar ideia sobre algumas questões que estavam acontecendo dentro do Botafogo, tá? Dentro do Botafogo, perdão, do Vasco. E aí ele falou, Brownie, eu, num determinado momento, né, cara, eu tava tomando muita porrada, e naquele momento ele estava tomando muita porrada. O Vasco tava ali brigando pra não cair, isso esse ano, tá? No ano passado, no caso. Porra, uma pressão política do caralho que existe lá no Vasco, né? E ele falou, Brownie, ao longo dos últimos anos, o Vasco tinha um time limitado. O Vasco brigava para não cair quando não caía, ou estava na segunda divisão. E tinha lá os seus erros e acertos. Mas crescia a dívida. O buraco só cavava, né? A areia movediça só puxava o clube para baixo. E a dívida, ó, ia aumentando. O que nós temos agora? Ele falando sobre ele como presidente do Vasco, tá? A gente tem um time limitado. A gente tem um time que naquele momento, né, está brigando para não cair. A gente tem os nossos erros e os nossos acertos, né? Sei lá, a contratação do Andrés Gomes, ponta, que inclusive estava sendo cotado para jogar no Botafogo no passado. Acerto. A contratação do angolano Lloyd Augusto. Erro. Isso é do jogo. Mas o Vasco estava pagando dívidas, diminuindo o passivo, enxugando folha, cortando gastos, diminuindo o tamanho do rombo. E numa dessa conseguiu ali ainda bater na final da Copa do Brasil, cara. Tá certo? Então a grande questão, irmão, não é o competir, o ser campeão. O que eu cobro da SAF, que tem que ser cobrado da SAF, antes de competitividade, antes de ter um camisa 10 de renome, antes de brigar pelo título e tal, é responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Qual é a missão do Botafogo nesse momento, irmão? Quando o Botafogo virou SAF em 2022. Pagar as dívidas do clube que estão altas. Pagar as dívidas de curto prazo.
arcar com o compromisso das dívidas trabalhistas e cíveis mediante a recuperação judicial. Tá certo? Manter o time competitivo, manter a equipe rentável, manter a receita, né, minimamente alta. Claro, para isso tem que investir na equipe, mas sem deixar de arcar com o básico. O emergencial é a questão financeira do clube, é a saúde financeira, é oxigenar o clube financeiramente. Tá certo? Quando você, com o SAF, você tá atrasando direito de imagem de jogador. Você tá com transfer ban. Você não consegue inscrever os atletas que você mesmo contratou, que já estão treinando no clube. Vídeo Wallace Davi, Riquelme Vidalba, o lateral esquerdo que veio da Colômbia, entre outros, né? O Ítalo. Quando você não consegue arcar com esses compromissos básicos, quer dizer então que eu não posso falar? Quer dizer então que a gente não pode reclamar? Sabe? E no mínimo, assim, desculpa, com toda a merda que acontecia no associativo, no mínimo tinha algum daqueles malucos, daqueles velhos que chegava lá na cadeira e falava, ó, gente, estamos atrasados, mas estamos tentando pagar. Já aparecia uma porra do Anderson Barros, aparecia um Mufarrez pra falar alguma coisa, no mínimo, né? Onde estão João Textor, Tairo Arruda, pra falar sobre a situação, cara? Onde esses caras estão? Pra dar esclarecimentos. É numa dessa que você perde o vestiário, cara. É numa dessa que os caras não se entregam 100%, porque não tem ninguém aqui fiscalizando e dando uma mínima de uma satisfação pra gente. Sabe? Então assim, irmão, tem que continuar essa pressão. Tá certo que as organizadas estão fazendo. Sabe? Não adianta, irmão. É o básico, o certo é o certo. Eu não cobro, vocês conhecem o meu trabalho de 2022, irmão. Eu não cobro idiotice, eu não cobro maluquice. Eu cobro o certo. O que é o certo? Quando a gente virar SAF, a gente tem responsabilidade financeira. Isso é uma coisa que a gente não tá tendo.